seja muito bem-vinda à segunda aula da websérie de emagrecimento estratégico, em que eu, Patrícia Davidson, estou te mostrando o caminho mais rápido para você vencer o efeito sanfona e a barriga de pochete, além do sobrepeso. Nesse evento, você está aprendendo como é possível perder peso de forma permanente e natural, para assim se sentir orgulhosa quando você olhar na frente do espelho. Sem dieta maluca, sem exagerar no exercício físico, sem precisar contar caloria na hora da refeição. Agora é o seguinte, essa é uma série de aulas. E como qualquer série, os vídeos têm uma sequência. Então, para você entender esse aqui, você precisa ter assistido a aula anterior. E para fazer isso, aqui nesse site mesmo, tem um botão para você ir para a primeira aula. Nela, eu falei sobre os 3 principais inimigos que te impedem de perder peso. E uma das formas mais fáceis de ajudar o seu corpo a chegar no seu peso ideal é parar de se atrapalhar. Então, só de você tirar o inimigo da frente já é um ponto. Afinal, como diz o ditado, muito ajuda quem não atrapalha. Então, se ainda não viu a primeira aula, vai lá. E é perfeitamente possível você eliminar o sobrepeso, como foi o caso dessa aluna. Olá, eu sou Yolanda, aqui de Alagoas. Foi um divisor de águas em minha vida. Quebrou uma crença que eu vivia alimentando de que uma mulher de 53 anos como eu não conseguiria emagrecer. E eu emagreci 20 quilos. Além de eliminar peso, esses quilos, eu ganhei saúde. Curei a esofagite, curei o refluxo. Toda a minha família também ganhou saúde. Hoje comemos comidas de verdade. Meu esposo emagreceu também 8 quilos. Por tudo isso, sou muito grata. Grata a Deus e grata a Patrícia. Agora, antes de dar continuidade na nossa aula, eu quero agradecer todos os comentários que foram enviados na primeira aula da série. Eu quero te contar uma curiosidade sobre o que eu percebi na edição anterior desse mesmo evento, que as pessoas que comentaram, participaram, tiraram dúvidas, são aquelas que agora estão mandando vídeos e depoimentos dizendo que perderam peso com saúde. Então, gente, fica a dica para você. Tudo começa com a sua participação, com o seu comentário, com o seu engajamento. Isso tudo já vai te trazer para dentro desse processo. E agora que você aprendeu quais são os principais inimigos do emagrecimento na aula anterior, nós vamos falar sobre aquele que a ciência aponta como o verdadeiro culpado por você estar acima do peso. Você ouviu? Verdadeiro culpado. Vamos entender o que acontece? Esse assunto, gente, que eu vou falar nessa aula, ele é tão importante que eu decidi dedicar uma aula inteira somente para ele. Posso afirmar com total segurança que ele deveria ser a pauta das principais políticas públicas de saúde, não só no Brasil, mas no mundo. Não quero me candidatar à política, já deixo claro. Mas, segundo a ciência, o principal culpado pelo seu peso é o mesmo culpado pelas suas principais doenças crônicas da atualidade: obesidade, diabetes tipo 2, problema cardíaco, que é a maior causa de morte no mundo inteiro. A pressão alta, o Alzheimer e até o câncer. E trazendo para uma discussão ainda mais recente, uma análise minuciosa nos casos de óbito e piora de sintomas por coronavírus ainda mostrou que a presença desse inimigo no nosso corpo é um fator de risco muito relevante, até mais relevante do que a própria idade. Então, redobre a atenção no que eu tenho para te falar. O mesmo culpado pelo seu sobrepeso pode estar derrubando a sua imunidade sem você saber, te deixando suscetível a desenvolver esses problemas crônicos de saúde que não conseguimos tratar apenas com remédio. E isso, na verdade, tem muito pouco a ver com a idade ou com alguma condição genética. Esse culpado é o fenômeno da resistência insulínica, que acontece quando o nosso corpo para de responder ao estímulo da insulina, causando uma desordem metabólica severa. Deixa eu te explicar como é que isso tudo funciona, tá? É simples. Só existem 3 macronutrientes, dos quais todos os alimentos que a gente conhece são formados: carboidratos, proteínas e gorduras. E aí você já ouviu falar sobre isso. Cada alimento apresenta sua proporção de cada um desses macronutrientes de uma maneira geral. Então, toda vez que a gente ingere algum tipo de açúcar ou amido, que são carboidratos, acontece um aumento da glicose no nosso sangue quando esses alimentos terminam de ser digeridos. Pegando carona lá nas aulas de ciências da escola, glicose são as moléculas das quais os carboidratos são constituídos. E como se o carboidrato fosse um tijolinho e a glicose fosse a areia que constituísse esse tijolinho. Toda vez que eu falar glicose no sangue, é a mesma coisa que a gente popularmente chama de açúcar no sangue, tudo bem?
Então, no processo de digestão desses carboidratos, o pâncreas produz um hormônio chamado insulina para evitar que os níveis de açúcar circulantes no sangue, conhecido como glicemia, se elevem acima do que é considerado normal. Sabe quando você faz um exame de glicose, que vai até 99? De 70 a 99. Quer dizer que tudo que tiver acima disso quer dizer que está inadequado. Para ficar mais fácil entender, pensa que cada célula do seu corpo é um vagão de metrô. E as moléculas de glicose são os passageiros que precisam entrar no vagão. A insulina é o mecanismo que faz as portas do vagão abrirem para os passageiros entrarem. Se tudo funcionar normalmente, os vagões têm espaço quando a porta se abre. Os passageiros, a glicose, vão entrar rapidamente e a porta se fecha. Mas e se o vagão estiver cheio? Mesmo assim, a insulina funciona, a porta abre, os passageiros se apertam e entram. Mas aí vai chegar uma hora que não dá mais para entrar. Não adianta a insulina abrir as portas diversas vezes. Só que a insulina continua atuando. Mas como não é possível entrar mais passageiros, eles precisam esperar até que os vagões se esvaziem. E aí, esses passageiros que não entraram na célula e ficam esperando, são os que chamamos de glicogênio e ficam esperando no fígado para quando a célula se esvaziarem, poderem migrar para lá. Mas se a célula nunca se esvazia, porque não para de chegar a glicose, o que você acha que acontece? E se já não tem mais lugar no fígado para guardar o excesso? Se nessa situação a pessoa continua ingerindo açúcar e carboidratos em excesso, que se transformam em glicose, e a glicose já não pode entrar na célula, ela vai se transformar, adivinha no quê? Gordura. E você vai começar a viver aonde eu chamo Carbolândia. O corpo, gente, ele é muito inteligente. Ele não quer desperdiçar energia nenhuma. Se ele não precisa, agora a tendência o que é? Estocar. Foi isso que o corpo humano aprendeu ao longo da evolução, que no inverno ou num período em que ele não tinha alimento, ele utilizaria essa gordura armazenada para a sobrevivência. Era isso o que ocorria com os nossos antepassados. E a energia guardada sempre acabava sendo utilizada. Mas hoje em dia, esse inverno com escassez de alimento não chega. E nem ocorre em períodos prolongados de fome, graças a Deus. Então, o que o corpo entende? Ele continua estocando, e a pessoa vai ganhando peso e vai engordando. E aí, para levar toda a glicose para as células que já estão cheias, é preciso cada vez mais o quê? Insulina, para forçar a entrada até o ponto que a insulina produzida pelo corpo já não é suficiente para baixar a glicose do sangue. Sabe o que acontece então? O corpo não responde mais às quantidades normais de insulina. Ele desenvolve uma resistência à ação dessa insulina. É a mesma coisa com o alcoólatra, que precisa ingerir cada vez mais álcool para sentir os mesmos efeitos que ele sentia com uma latinha quando ele começou a beber. E assim surge o diabetes tipo 2, um grau elevado de resistência insulínica que é apontado pela ciência como uma das principais causas: obesidade, hipertensão, doença cardíaca, insuficiência renal, cegueira, entre outras consequências, tá? Então, perceba que esse assunto não é só sobre estética, sobre estar bem na frente do espelho. É uma questão também de saúde. Claro, não estou querendo dizer que estar na frente do espelho bem não seja importante. É extremamente importante para a nossa autoestima. Com certeza absoluta. Que mulher que não gosta de estar sempre linda? Mas de que adianta estar linda e sem saúde? E se você me diz, Patrícia, mas eu não adoço meu café, nem meu suco, eu só consumo adoçante, ou então até café puro mesmo. Linda! Não é só o açúcar de cana que se transforma em glicose no sangue. A mesma coisa quando acontece com outras fontes de carboidratos concentrados, como o pão que você come, ou até o pão integral que você come, porque às vezes você fala assim, mas farinha integral não tem problema, farinha integral não produz tanta insulina. Você sabe que o pão que você come hoje do supermercado que está escrito integral, muitas vezes ele tem um percentual mínimo de farinha integral, que a farinha branca continua sendo o ingrediente principal dele? Você, na verdade, está se enganando e achando que essa sua escolha, ela está te beneficiando tanto no emagrecimento quanto na prevenção de doença. O mesmo vai acontecer com um biscoitinho, com uma torradinha. Não importa se tem gosto doce na boca ou não. Importa é a composição do alimento. A gente precisa entender, gente, que as farinhas, como a farinha de trigo, farinha de mandioca, de milho, de arroz, o amido de milho, polvilho, tudo isso é fonte que vai se transformar em glicose futuramente no sangue.
Tendo gosto doce ou salgado, tudo isso vai se transformar em glicose. E é isso que você precisa entender para perder peso de forma saudável. Não se trata de fazer exercício físico até exaustão, passar fome com alguma dieta maluca. Agora, você consegue enxergar que o comer de 3 em 3 horas pode ser uma das coisas mais perigosas que você pode fazer pela sua saúde? Imagina que a todo momento você come um pãozinho ali, um biscoitinho ali, adoça seu café, toma um suco cheio de fruta, um refrigerante, come 4 frutas de sobremesa, por exemplo. Então, depois de uma tapioquinha, ó, tapioca, que todo mundo acha que é inofensiva. Então, depois de tudo que eu acabei de explicar, você sabe que a todo momento você está colocando açúcar na corrente sanguínea e fazendo com que o teu pâncreas precise secretar mais insulina o tempo todo para dar conta dessa quantidade de glicose, nunca antes vista na história da humanidade. É como se ali houvesse uma necessidade de trabalhar sem descanso. E é isso, o consumo excessivo de carboidrato, especialmente aqueles ruins e provenientes de alimentos industrializados, é o que causa esse problema grave no nosso corpo. E depois de descobrir isso, eu imagino que você esteja se perguntando, será que eu tenho esse problema de resistência insulínica, Patrícia? Você pode responder algumas perguntinhas. Você tem mais gordura em torno do seu abdômen do que é considerado saudável? Você tem dificuldade para perder peso? Você sente dores sem algum motivo aparente? Você sofre com hipertensão? Você sofre com baixos níveis de energia e vitalidade ao longo do dia? Sofre com sonolência, dificuldade de concentração? Sua taxa de triglicerídeo se mostrou elevada no seu último exame de sangue? Tem manchas na pele mais escuras ou pequenas protuberâncias na pele em torno do pescoço, nas axilas ou outro lugar? Talvez tenha hipoglicemia como um sintoma dessa resistência insulínica já, ou seja, quando passa muitas horas sem comer ou come carboidrato demais, se sente assim, às vezes, suando, sem energia, com dificuldade de concentração e às vezes até com tremores? Então, a verdade é que o ideal seria fazer um exame específico para confirmar tudo isso. Mas se respondeu sim a 2 ou mais dessas perguntas, eu te diria que há uma grande chance de você ter algum grau de resistência insulínica. Se o índice da cintura por altura é maior do que 0,5, é para você ficar alerta. Ah, Patrícia, explica melhor como calcula isso. Seguinte, vamos imaginar que você é mulher, ok? Você pegou a fita métrica e mediu a barriga, deu 100 centímetros, que é a mesma coisa que 1 metro. Agora você mediu sua altura e deu 1,60 m. 1,60 m é igual a 160 centímetros, correto? Então agora vamos dividir o tamanho da barriga, que é 100 centímetros, pela sua altura, que é 160 centímetros. Quanto que dá isso? 100 dividido por 160 deu 0,62. Ou seja, segundo as pesquisas, a pessoa desse exemplo tem algum grau de resistência insulínica, porque essa continha do tamanho da circunferência abdominal dividida pela altura está acima de 0,5. Depois você pode fazer essa conta para entender se você tem essa condição ou não. E olha, mesmo se você não está com nenhuma condição grave ou com muita gordura em excesso, é importante você ficar atento pelo seguinte motivo. Cada pessoa é de um jeito. Tem gente que acumula para fora e tem gente que acumula para dentro. Quem acumula para fora são aquelas pessoas que estão com bastante gordura em excesso de forma visível. Mas tem aqueles falsos magros, aqueles que acumulam essa gordura de forma mais acentuada nas vísceras, o que é ainda mais perigoso. E isso varia de acordo com a individualidade de cada pessoa. Então, se você está me ouvindo agora e falando, mas eu não sou obesa, não tenho gordura em excesso, só quero perder alguns quilinhos, redobra a atenção justamente por isso que eu acabei de falar. Gordura em excesso, seja para dentro ou seja para fora, não é uma coisa saudável. Ela pode causar respostas inflamatórias no seu corpo. Em quantidades normais, a gordura é fundamental na produção de hormônios do nosso corpo. A gente não pode passar da conta, porque ela começa a atrapalhar, mas ela também tem o seu papel fundamental. Se você nunca tinha ouvido falar disso, tudo que eu tô te falando agora, eu imagino que você deve estar pensando assim, meu Deus, e agora? O que eu vou precisar comer para evitar que meu corpo acumule gordura? Aqui entra um outro problema. Muita gente acha que a solução está em trocar o pão branco pelo integral, ou o arroz branco pelo integral, ou que só devemos comer coisas light, diet, fit, zero, qualquer um desses termos aí que parece que a gente vai emagrecer quando come. Só que, na verdade, depois de descobrir que o verdadeiro problema não vem das calorias ou das gorduras, trocar as versões normais pelas versões integrais não produzem praticamente quase efeito nenhum nos níveis de insulina. Inclusive, essa paranoia de coisa light surgiu porque nos fizeram acreditar que se a gordura
pendurada no nosso corpo, é indesejada, a gente deveria parar de comer gordura. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Quantas vezes já não evitou alimentos ricos em gorduras saudáveis, como abacate, carne, peixe, azeite, óleo de coco, castanha, chocolate de verdade, até pobre coitada da manteiga, por causa disso? E evitando essas comidas, a gente coloca o que no lugar, geralmente? Comida light, sem sabor, óleos inflamatórios, como óleo de soja, de canola, girassol, milho, que a gente julga que são saudáveis, mais saudáveis, por exemplo, que a manteiga. Então entenda o seguinte, a gordura é uma das partes mais nobres e que dá sabor ao alimento. O motivo é simples, a gordura engrossa o alimento, dá textura, dá sabor. Quando você tira isso para produzir uma versão light de um alimento, você tem que colocar alguma coisa com um nome muito esquisito para tentar dar uma textura e açúcar para ele não ficar tão ruim. A realidade é que a mentira da gordura foi muito bem contada, principalmente em relação ao colesterol. Todo mundo sabe que quando uma pessoa tem placa nas artérias, essa placa geralmente tem a presença de colesterol. Até aí tudo bem. Só que o erro feio foi assumir que o colesterol que acumula nas artérias vem da comida que a gente come. E a realidade não é tão simples assim. Já existem, um monte de estudos que comprovam que a maioria do colesterol presente no sangue e que acumula nas nossas artérias e vai causar problemas futuros, não vem do colesterol do alimento que a gente come. Se a nossa fisiologia fosse tão simples assim, quem come muita couve deveria ser verde. A verdade é que o nosso organismo produz de 80% a 90% do colesterol. E só 10% a 20% é que vem do que a gente come. Então tá vendo quanta desinformação circula por aí, como isso tudo prejudica a sua saúde? Lembra das estatísticas de sobrepeso do Brasil, de mais de 55% da população com sobrepeso? Dá uma voltinha na sua rua, observa, você vai ver como é que as coisas estão. Se eu quisesse, eu poderia ficar horas e horas aqui falando sobre esses assuntos de mitos e verdades da alimentação. Nós temos tanto para falar sobre intolerância, grupo de alimentos, gordura, colesterol, caloria, proteína, carboidrato, etc, etc, etc. E todas as minúcias sobre esse mundo gigantesco que é a nutrição, a qual eu me dedico praticamente há 20 anos e vou continuar aprendendo sempre. O meu objetivo com essa aula foi te mostrar que não é uma condição genética ou sua idade que são responsáveis pelo seu peso. Você não é preguiçosa. Hora nenhuma eu te pedi para passar horas na academia, para abrir mão de tudo que você gosta de comer, para ficar contando caloria. Você não precisa ser super disciplinada. Não é isso que vai fazer a diferença para você. Você só precisa saber fazer boas escolhas. Deixa eu fazer um parêntese aqui também ainda sobre a insulina. Eu não sei se você sabe, mas assim, às vezes, você é jovem, você não está ainda pensando no teu futuro de entupimento de artéria, de pré-diabetes, de diabetes, de doença cardíaca, de morte, de hipertensão. Esse universo está longe ainda de você. Ou então você não tem esse excesso todo de peso. E a insulina, gente? Toda vez que você come carboidrato demais, tem insulina demais sendo lançada pelo teu pâncreas, sabe aonde também pode te afetar? No teu cérebro. Sabe aquela compulsão alimentar que você acha que tem, toda hora querendo roer alguma coisa, aquela necessidade doce, incessante, aquele problema de não conseguir largar o bolo, o pão, o petit gâteau, o chocolate? Isso aí é muito comum. E isso pode ser causado também pela insulina alta. Por quê? Tanto a insulina alta quanto o excesso de carboidrato, eles vão mexer com a quantidade de neurotransmissores nossos. Vocês já devem ter ouvido falar em dopamina e serotonina. São agentes químicos que a gente tem no nosso cérebro para garantir o quê? Bom humor, felicidade, boa qualidade do sono, menor vontade de doce e carboidrato, sensação de prazer. Então quer dizer, Patrícia, que você está me dizendo que se eu comer muito carboidrato eu posso ter todas essas sensações reduzidas? Exatamente. E talvez é aí que você esteja sofrendo as consequências da sua insulina mais elevada ou também do excesso de consumo de carboidrato. É aí que você está notando diferença na tua vida. Você pode estar com sono atrapalhado, você pode não estar conseguindo se livrar desse looping da necessidade de doce, e isso é uma coisa que atrapalha a tua perda de peso, atrasa a sua vida nesse processo que você está brigando há anos. Ainda tem um outro aspecto. Quando a tua insulina está muito elevada ou quando o teu pâncreas está trabalhando muito, sabe o que mais acontece? Você prejudica um outro hormônio. Você prejudica a testosterona. Teus níveis de testosterona acabam ficando mais baixos. Patrícia, mas a testosterona não é um hormônio masculino? Não, ele é um hormônio predominantemente masculino, ou seja, em maior quantidade no homem do que nas mulheres, mas a testosterona na mulher é muito importante também para uma série de atividades. Raciocínio, libido, força muscular, força física, energia, memória.
Então, todo mundo precisa ter bons níveis. Quanto mais carboidrato você come, mais insulina você produz. Quanto mais resistência insulínica você tem, pior vão ser seus níveis de testosterona. Você vai ter menos força para a prática de exercício físico, você pode ter menos memória, menos concentração e menos libido. E essa parte da libido ela é bem complicada também, porque muitas alunas que me procuram e pacientes também me procuram porque sentem vergonha, né? Além de ter baixa libido, ainda não se sentem à vontade nas relações mais íntimas com seus maridos ou namorados. Por que isso? Por causa do excesso de peso. E esse é um ponto que machuca muitas das mulheres que eu atendo e atendi ao longo desses 19 anos. É nessa relação íntima que muitas delas não conseguem ficar totalmente à vontade. E sempre estão tentando esconder uma parte do corpo, ou então apagar a luz, ou então dizer que não quer, porque não quer expor o seu corpo. E viver assim não vale a pena. Quando a gente também consome muito carboidrato e eleva a insulina, sabe o que mais acontece? Você fica com o seu hormônio da fome aumentado e o teu hormônio da saciedade diminuído. O que quer dizer isso? Você sente mais fome e percebe mais lentamente que você já poderia ter parado de comer, que você já está satisfeita. Então a grelina e a leptina são dois hormônios muito importantes quando a gente quer perder peso. E eles andam juntos com a insulina. Quanto maior o nível de insulina, pior vai ser a tua regulação, então, do apetite e da tua necessidade de dizer, para, eu não preciso mais de comida. Então você fica incessantemente comendo sem parar. Você já deve ter percebido a tua grande dificuldade também em limitar a quantidade de comida que você consome por vez. Não só o número de vezes que você come por dia, mas o volume que você come a cada momento. Em relação à insulina, por exemplo, a gente precisa tanto ter uma melhora da qualidade do que eu escolho, mas também uma diminuição da quantidade daquilo de errado que eu escolho. Se você, por exemplo, não está conseguindo diminuir o teu volume de refeição por vez, talvez você esteja com esses hormônios também alterados, grelina e leptina. A queixa mais comum que eu recebo das pessoas que se inscrevem no meu curso e que vão na minha clínica é: eu não consigo abandonar o vício por doce. Ai, Patrícia, eu amo brigadeiro, eu amo sobremesa. Ou então, pessoas que são muito dependentes de bebida alcoólica, especialmente cerveja e o vinho, que tem um conteúdo de carboidrato imenso. Isso também é uma pegadinha, uma forma de você também estar se enganando, achando que você não come muito, porém você bebe muito. E todas essas bebidas que têm um conteúdo de carboidrato grande e um conteúdo de álcool importante, especialmente se você beber várias taças ou vários copos, o que vai acontecer é que a tua glicose vai se elevar rapidamente, e por isso também que justifica quando a gente bebe bebida alcoólica numa quantidade maior, a gente tem necessidade de quê? De beliscar alguma coisa junto, porque a tua glicose naturalmente vai cair depois de algum tempo que você está bebendo. Então você precisa comer alguma besteirinha, e essa besteirinha nunca é uma salada com peito de frango. Essa besteirinha vai ser sempre um croquetinho, uma coisa frita, uma batata frita, um pãozinho, né? Alguma coisa assim salgada que possa justamente repor o carboidrato que eu estou precisando. Se você, por exemplo, também tem doenças crônicas, tem queixas crônicas que te acompanham há muitos anos, rinite, sinusite, uma inflamação no joelho, uma inflamação no ombro que te impede de fazer exercício, por exemplo. Se você tem muita celulite, se você tem doenças inflamatórias, presta atenção na sua insulina também, em tudo isso que eu tô falando. Por quê? Porque uma forma da gente também estar mantendo essa inflamação corporal vigente é o quê? Eu comer coisas erradas que me inflamam ainda mais. E aí, essas coisas erradas podem ser o excesso desse carboidrato. Então, peraí, Patrícia, você tá falando que eu posso ter muita celulite também porque eu tô comendo muito carboidrato? Exato. E eu também tô falando uma outra coisa, existe uma qualidade de alimentação ideal para cada tipo de pessoa. Às vezes, o teu erro, ele não tá na quantidade que você come, mas às vezes em selecionar os alimentos que são bons e ruins para você. Ai, Patrícia, como assim? Eu já não como gordura, eu já não como fritura, eu já não bebo tanto álcool, eu, de repente, não boto mais açúcar no café. Eu sei de tudo isso. As pessoas que eu recebo na clínica já são pessoas que já conhecem que tudo isso faz mal. Então, elas já não estão consumindo nada disso. Mas o que elas estão consumindo errado? Às vezes o milho inflama elas, às vezes o trigo inflama elas,
Às vezes os lácteos podem estar inflamando ela. Às vezes os alimentos fermentados estão inflamando ela. Às vezes a carne bovina está inflamando ela. Não somente os carboidratos, mas existem alimentos específicos que individualmente, em cada pessoa, podem propiciar esse aumento de inflamação. E esse é um tema que eu gosto muito de abordar, porque eu mesmo, na minha história pessoal, só comecei a ter um resultado satisfatório quando eu eliminei alguns alimentos do meu cardápio. Então aquilo tudo que eu fazia, contar caloria, malhar demais, tomar remédio, tomar suplemento, fazer dieta da sopa do dia inteiro, não me ajudaram. O que me ajudou foi individualmente saber o que era bom para mim. Isso eu falo muito na minha mentoria de emagrecimento estratégico, eu falo muito para os meus clientes de clínica. Por quê? Porque é um tema extremamente relevante conhecer o que é bom para você. E a nutrição, ela tem um papel medicinal, né? E é tão grande esse papel medicinal que todos os dias eu vejo pessoas no meu consultório e alunos dos meus cursos online se livrando de problemas de saúde somente através da nutrição. E o que vai realmente fazer diferença para você nessa batalha é ter orientação de quem entende a raiz do problema. Alguém que possa te oferecer um atalho para mostrar tudo aquilo que funciona e o que não funciona nessa luta contra o peso e os problemas de saúde que vêm de mão dada. E é isso que eu venho me preparando nos últimos 20 anos de carreira. Nós temos ferramentas incríveis para usar no combate ao peso, que deixam sua vida mais leve, te fazem melhorar a saúde como um todo. Como é o caso das minhas técnicas preferidas que eu vou te apresentar na próxima aula. Ela foi reconhecida pelo New England Journal of Medicine, um dos periódicos de saúde mais importantes do mundo todo, como sendo uma técnica que troca a matriz energética do corpo, o que tem o potencial de reduzir drasticamente o excesso de peso de forma saudável e rápida, e produz melhorias na regulação da glicose, da pressão arterial, da frequência cardíaca, de todos os processos inflamatórios que eu falei, além de te fazer perder gordura abdominal, aquela pochete horrorosa. Contribui muito para reverter os efeitos adversos da obesidade, do diabetes, da inflamação e de tudo que vem a partir daí. Reduz a atuação de uma ampla gama de distúrbios crônicos, diabetes, doença cardiovascular, doença degenerativa, Alzheimer, Parkinson, câncer, problemas inflamatórios de repetição nas tuas articulações, alterações, por exemplo, nos teus parâmetros de exame de sangue. Ela também aumenta o desempenho físico e mental, te dá mais energia, te dá mais foco. Aumenta a resistência a doenças, ou seja, fortalece a sua imunidade. Enfim, esses são só os benefícios que foram publicados mundialmente sobre essa técnica que eu vou te explicar com mais detalhes na próxima aula. E é por isso que ela gerou tanto resultado nos meus alunos da mentoria de emagrecimento estratégico. Sem maluquice, sem dieta restritiva, sem necessariamente praticar exercício físico. Inclusive, tem gente que nem pode fazer exercício físico sem acompanhamento de profissional por causa do peso. E é isso que acontece quando você para de seguir dieta sem qualquer embasamento científico e começa a escutar quem realmente estuda e pratica esse assunto há tantos anos. E esse tipo de resultado que você está buscando, na próxima aula eu vou explicar para você a solução que eu recomendo diariamente para os meus pacientes dentro do consultório. É um método que respeita a sua individualidade. Você vai entender a estratégia de emagrecimento que eu mesmo usei para vencer os 12 anos que eu tentava emagrecer e não consegui. Só que você não vai precisar esperar meses na fila para marcar uma consulta na minha clínica. Eu vou te ensinar a fazer isso daí da sua casa. Por isso, não importa, gente, se você quer perder 5, 10... 30 quilos. Você deve seguir essa estratégia de quem realmente entende do assunto. Existe um caminho trilhado por mais de 30 mil mulheres que eu já atendi durante os meus 19 anos. Além de emagrecer, elas perceberam que as rinites, as sinusites, os problemas de pele, tipo psoríase, dermatite, unha fraca, estão diretamente ligados a alimentos que inflamam e prejudicam a saúde. Tem vários outros problemas: TPM, insônia, queda de cabelo, alteração no foco, na memória, nas celulites, nas rinites, na gastrite, na dificuldade que você tem, de repente, de ir ao banheiro, ou se você vai muitas vezes ao banheiro, você vai poucas vezes ao banheiro. Tudo isso pode estar relacionado individualmente com um processo inflamatório iniciado pela escolha de alimentos errados. Por isso, entende, é muito melhor aprender com os erros dos outros do que com os próprios erros. E se você está me assistindo, foi uma das muitas mulheres que me chamaram no direct do Instagram perguntando se eu tenho algum programa de acompanhamento à distância, e a minha resposta é sim. Além dessa técnica incrível que eu vou te contar na próxima aula, também vou falar sobre esse acompanhamento também na próxima aula.
Agora, responde nos comentários aqui embaixo. Por que você quer tanto emagrecer? Por que isso é importante para você? Eu quero te conhecer um pouquinho melhor. Quem sabe a gente não faz um bate-papo ao vivo no meu Instagram ao longo do nosso evento. Lembra que, além dos vídeos gravados, a programação do evento conta com lives, perguntas e respostas e muito conteúdo extra no Instagram. Então, olha só, para aumentar suas chances de ser chamada ao vivo no meu Instagram e mostrar para mim que você realmente está comprometida durante a live, manda um #EuConsigo. E mais importante, lembra de ficar de olho no nosso grupo de WhatsApp do evento para não perder os materiais complementares dessa aula, tá bom? Eu te vejo na próxima aula. Um beijo e até lá!